Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Linhares, de Geografia, e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a região sul, o meio natural. A região sul é formada por 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As capitais são respectivamente Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. A região sul é a região brasileira que apresenta a menor área territorial, aproximadamente 600 mil quilômetros quadrados. Ela é a segunda em densidade demográfica, com aproximadamente 51,4 habitantes por quilômetro quadrado. A região sul faz fronteira com 3 países: Paraguai, Argentina e Uruguai. É preciso ter atenção para diferenciar fronteira, divisa e limite. As fronteiras, elas separam os países, as divisas separam os estados, já os limites separam os municípios. Considerando os aspectos naturais da região sul, a gente vai iniciar falando sobre o relevo. A gente tem um mapa onde a gente consegue ver a distribuição da altitude, né? Onde a gente tem elevadas altitudes e altitudes mais baixas. O sul do Brasil ele possui grande diversidade de paisagens. A gente vai começar falando a respeito das terras altas, né? O exemplo que a gente pode citar é a Serra do Mar e a Serra Geral. Lá a gente pode ver que tem as massas de ar úmidas que vêm do oceano e provocam as chuvas orográficas ao encontrar suas encostas. Em aula anterior, a gente já falou a respeito da formação dessas chuvas orográficas. Lá também nessas serras a gente consegue encontrar remanescentes de Mata Atlântica e Mata dos Pinhais. Aqui a gente tem 3 exemplos de paisagens em terras altas. A gente tem a Serra Geral, a Serra do Rio do Rastro e a Serra do Mar. É interessante perceber que mesmo todas sendo terras altas, tem paisagens diferenciadas no formato do relevo. Com relação às terras baixas, temos as planícies litorâneas ou costeiras, que estão localizadas ao longo do litoral. Ali a gente encontra importantes cidades turísticas. Temos também as planícies fluviais, que estão ao longo dos vales dos rios. Um exemplo seria Porto Alegre, que se localiza na margem do Lago Guaíba. Temos também os campos, né, que são terras de baixa altitude, principalmente ali no Rio Grande do Sul. Lá a gente encontra uma vegetação que domina o sul e o sudoeste do estado e vai variar de acordo com o solo e o clima. Essa vegetação ela é predominantemente de gramíneas. Ali a gente encontra a área campestre mais típica do sudoeste dessa região, que seria a campanha gaúcha ou os chamados pampas gaúchos. E aí aqui a gente vai ter 3 exemplos de paisagens de terras baixas. A primeira imagem é uma planície costeira, localizada no Rio Grande do Sul. A segunda imagem é Porto Alegre, como foi citado no slide anterior, que é uma planície fluvial, também no Rio Grande do Sul. E na terceira a gente tem um exemplo de Pampa Gaúcho, muito utilizado para a criação de gado, né? Isso é uma área campestre. O relevo da região sul, ele está dividido em unidades. Essas unidades de relevo tem lá no nosso livro, né, do sétimo ano. Eu trouxe para vocês o mapa e a legenda mostrando quais são as unidades, né? Nós temos 6 unidades de relevo, então a gente vai destacar aqui algumas. Vamos destacar os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, representados pela Serra Geral e a Serra do Mar, que são as principais. Em direção oeste, o relevo ele vai perder altitude, a gente vai ter a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná. E aí tem também outras grandes áreas de planalto, né, até o Vale do Rio Paraná, indo na direção sul, são os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná. Nessa região do Brasil, nós encontramos 3 grandes lagoas costeiras: Lagoa dos Patos, Lagoa Mangueira e Lagoa Mirim. Essas 3 grandes lagoas, elas são separadas do mar por meio de restingas. O que são restingas? São cordões arenosos litorâneos que seguem paralelos à linha de costa. Sobre o clima, nós temos que a maior parte da região sul está localizada na zona temperada, onde, por causa da esfericidade da Terra, os raios solares incidem menos inclinados em relação à superfície da Terra do que quando a gente compara com a zona tropical. Por isso que na zona temperada, a temperatura ela é menor do que na zona tropical. Aí nós temos ali a presença da massa de ar polar. No outono e no inverno, essas massas de ar atuam com maior intensidade.
elas formam as denominadas frentes frias, que provocam quedas de temperatura e invernos mais rigorosos no sul. Aí eu trouxe para vocês a figurinha que mostra, né, as duas principais massas de ar que vêm, né, da região polar. Elas passam ali pelo Uruguai, uma vai pegar para o interior do Brasil e a outra vai seguir pela linha de costa. No slide anterior, identificamos que a zona é a zona temperada. O principal clima dessa região é o clima subtropical. Embora as temperaturas médias anuais desse clima fiquem entre 15 e 20 graus, no extremo sul do Rio Grande do Sul, as médias térmicas anuais ficam inferiores aos 15 graus. Com relação à precipitação, né, que é a chuva, a precipitação total anual ela tem uma variação entre 1.500 e 2.000 milímetros, sendo bem distribuída no decorrer do ano, o que favorece a prática de agricultura e da pecuária. E aí eu trouxe para vocês um climograma que retrata, né, a relação entre a precipitação e a temperatura na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Né? A gente tem aqui a distribuição de acordo com os meses do ano. Com relação à hidrografia, a região sul ela conta com rios caudalosos e extensos que correm em áreas planálticas e apresentam quedas d'água aproveitadas para a produção de energia elétrica. E aí a gente pode citar o rio Paranapanema, que faz a divisa entre São Paulo e Paraná, o rio Paraná, que faz a divisa entre Paraná e Mato Grosso do Sul, e também faz a fronteira do Paraná com o Paraguai. Tem também o rio Iguaçu, que faz a divisa entre o Paraná e a Santa Catarina, ou pelo menos a divisa parcial. E ali a gente encontra as Cataratas do Iguaçu, né, onde a gente vai ter a tríplice fronteira, Brasil, Argentina e Paraguai. Temos também o rio Uruguai, ele faz a divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O rio Uruguai ele nasce na Serra Geral, com o nome de Rio Pelotas, e só quando ele se junta com o seu afluente chamado Rio Canoas é que esse rio Pelotas vai passar a se chamar Rio Uruguai. Os rios que a gente citou no slide anterior, eles possuem hidrelétricas, mas a gente precisa destacar a importância da Itaipu Binacional, né, que já foi a maior hidrelétrica do mundo, hoje é a maior da América Latina, a segunda maior do mundo. Ela é uma parceria entre o Brasil e o Paraguai, por isso que ela é binacional. Ela utiliza a água do rio Paraná para gerar energia elétrica. Ela se localiza no município de Foz do Iguaçu. A energia gerada pela Itaipu Binacional ela é dividida igualmente entre o Brasil e o Paraguai. Como o Paraguai não consome tanta energia, o Paraguai vende o excedente de energia para o Brasil. Ainda sobre os recursos hídricos dessa região, vamos falar sobre o aquífero Guarani, que é um dos maiores reservatórios de águas subterrâneas do mundo. Esse nome é uma homenagem da comunidade científica aos povos que habitavam a região do aquífero. A denominação atual é Sistema Aquífero Guarani. Os países abrangidos são, além do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Esses países assinaram um acordo sobre o Sistema Aquífero Guarani. O objetivo era ampliar a cooperação para um maior conhecimento científico e a gestão responsável desses recursos hídricos, utilizando critérios de uso racional e sustentável. Eles estabeleceram normas de como deveria ser feito, respeitando, né, o território de cada país. Aí nesse mapinha a gente consegue ver, né, que o aquífero Guarani ele não está somente no Brasil, mas a maior parte dele está em território brasileiro, né? O Brasil abriga cerca de 70% do aquífero Guarani. A água armazenada nos poros das rochas sedimentares abastece muitos municípios por meio dos poços artesianos. Poço artesiano é aquele que a gente cava até encontrar água nos lençóis freáticos, ali no subsolo. Essa água abastece pequenas cidades, cidades médias, muita gente depende dessa água do subsolo. No ciclo hidrológico, a função natural da água subterrânea é de alimentar o fluxo de base dos rios. O que isso quer dizer? É o que alimenta as nascentes, é como a gente consegue alimentar esse fluxo dos rios. E para finalizar, eu trouxe aqui uma imagem que mostra como ocorre a recarga do aquífero. Se a gente utiliza tanto essa água, se a gente depende tanto dessa água do subsolo, por que ela não acaba? Porque com as chuvas a gente consegue recarregar esses aquíferos. E por hoje é só. Ficamos por aqui.
Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido o assunto. Façam a atividade, leiam o texto que vem na atividade para ajudar vocês a responder. Qualquer dúvida, falem com os professores de geografia, tá bom? Até a próxima aula!